Quais são os 5 principais erros que acontecem no Excel quando está criando fórmulas e como resolver cada um deles? O primeiro erro é esse daqui, o hashtag atralha div/0. Isso quer dizer que algum número em algum lugar da sua fórmula, daquela célula, está sendo dividido por zero, o que é impossível, então ele dá esse erro. Nesse caso aqui, para resolver, você realmente vai ter que entrar na sua fórmula e ver o que está acontecendo, por que está dando uma divisão por zero. Será que tem algum outro célula que você selecionou errado? Se alguma informação dentro da sua fórmula está errada e não deveria estar sendo dividida por zero, você vai ter que conferir e ver o que aconteceu para corrigir esse erro. O segundo erro muito comum é o erro de referência. Aqui nós temos dois valores, 5 e 3. Quando eu faço uma fórmula, por exemplo, 5 vezes 3, a gente vai ter o resultado de 15. Só que, se por algum motivo alguém excluir a coluna C, por exemplo, que tem essa célula do valor 2, que faz parte da minha fórmula, se ela for excluída, olha só o que vai acontecer. A nossa operação vai ficar com esse erro de referência. Por quê? Ele perdeu a referência que ele utilizava para fazer a conta. Então agora é a célula B5 e qual é a outra? Ele não sabe mais porque você excluiu. Como resolver isso? Bom, se você acabou de excluir essa coluna, acabou de excluir essa célula e você viu que, caramba, eu excluí e agora todas as minhas fórmulas pararam de funcionar, você vai apertar o atalho Ctrl Z para desfazer a última operação que você fez. Agora, se você já fez isso lá atrás, não tem como desfazer. Se você abrir um arquivo e viu que estava errado, que estava com aquela referência agora, você acabou de abrir esse arquivo, não tem como você apertar um Ctrl Z para voltar atrás. Como você pode resolver isso? Infelizmente, nesse caso, não tem uma forma simples de resolver. Se por acaso estiver excluído aqui, estiver com erro de referência, você vai ter que analisar, poxa, o que essa fórmula faz? O que deveria fazer? Ah, é a célula B5 vezes uma outra célula. Que outra célula é essa? Aqui é um exemplo muito simples de valor 1, valor 2. Então a gente não consegue ter muita noção do que deveria acontecer. Mas no dia a dia, a gente vai olhar aquela célula e vai dizer, poxa, essa célula é a célula total de vendas do mês de agosto. Então, o que aconteceu? Será que algum dia do mês de agosto foi excluído? Você vai ter que analisar o que aconteceu com aquela fórmula para tentar recuperar ela, tá bom? Infelizmente, não vai ter um atalho mágico para resolver, a não ser que você tenha acabado de excluir. Aí sim, você consegue apertar o Ctrl Z, desfazer a exclusão e trazer de volta aqui a sua coluna e trazer de volta o resultado da sua fórmula, tá bom? Então, muito cuidado quando você for excluir, por exemplo, a coluna inteira, porque aqui você está vendo o que você está fazendo, mas às vezes lá embaixo, nas células inferiores, você está excluindo algo que não deveria. Então, toma muito cuidado ao excluir células, linhas, colunas da sua planilha. O terceiro erro é o erro de nome. Esse erro tem dois motivos para ele acontecer. O primeiro é que, ao preencher uma fórmula, você preencheu os argumentos dela, ou seja, esses itens aqui dentro, de forma errada. Por exemplo, a função soma. Quando a gente faz a função soma, a gente faz assim, igual, soma, e seleciona todos os números que nós queremos somar. Então aqui eu selecionei a célula B4 até a célula B6. Vou fechar parênteses, dar um Enter, eu tenho o nosso resultado. Mas repara só nessa célula aqui. Ela está preenchida a soma da célula B4, 2 pontos, ou seja, até a célula B. E cadê o número? Está errado. Ou seja, essa informação, essa célula foi preenchida de forma errada. Você vai ter que entrar, dar uma olhada nela e entender o porquê que ela está errada. Está faltando preencher alguma informação? Alguma informação você preencheu a mais? Você vai dar uma olhada, vai entender como que a fórmula funciona, para analisar passo a passo dela. Às vezes, está tão complexo, você não consegue entender, que é mais fácil começar do zero a fórmula para fazer direitinho. Mas você olhar facilmente e descobrir, aqui era B4 até B6. Eu vou colocar o 6 aqui, corrigir minha fórmula e ela vai passar a funcionar. Outro erro, que é até mais simples de resolver, é quando você erra o nome da fórmula. Por exemplo, a função aqui soma, a gente escreveu sum em inglês. Isso acontece muito, a pessoa troca do inglês para português quando está acostumado com outra língua, com outro Excel. E aí escreveu sum, que é em inglês, não vai funcionar no seu Excel da versão português.
Ou então você foi digitar soma e colocou 2 A's, ou então não colocou nenhum A, faltou alguma letra. Pode ser um erro de digitação, então fica atento quando você for fazer suas fórmulas e se der esse erro de nomes, já sabe. Poxa, ou eu preenchi alguma coisa errada, ou eu escrevi o nome da fórmula errada. E aí você vai ter que analisar as duas situações. Confere primeiro o nome da fórmula, que é mais simples, e depois você vai conferir se preencheu alguma coisa errada nela, ou se não conseguir achar, começa a fórmula de novo. Esse erro aqui, e também tem dois motivos que são bem diferentes um do outro. É quando na sua célula aparece dessa forma aqui, ó, várias hashtags, várias tralhas. Quais são as duas situações que ele ocorre? A primeira situação não chega a ser um erro de verdade, não é um erro onde alguma informação está errada. É apenas a visualização da sua informação que está incompleta. Aqui, por exemplo, quando eu aumento o tamanho da minha coluna B, ele vai mostrar para mim o número 15 milhões. Como era um número muito grande, olha só, se eu diminuir o tamanho da coluna, ele vai sumir. Por quê? É um número muito grande que não está conseguindo ser visualizado no tamanho da sua coluna, no tamanho da sua célula. Então, simplesmente você vai aumentar a largura da coluna, vindo aqui e selecionando entre uma coluna e outra e puxando para o lado. Você vai aumentar, diminuir o que você quiser. E você vai definir o tamanho dela. Ou então, se estiver aqui, ó, sem conseguir enxergar direito, você pode dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse entre a coluna B e C e olha só, ele automaticamente vai ajustar para o tamanho ideal para você ver todas as informações que estão dentro daquela célula. Então esse é o primeiro caso, é mais simples, não chega a ser um erro, é só uma visualização incompleta. Agora, tem um outro erro que acontece a mesma coisa, que é quando a gente trabalha com horas no Excel. Se eu fizer uma continha igual 8 horas menos 10 horas, a gente vai ter um resultado exatamente igual. E não importa, eu posso aumentar o tamanho da coluna que for, que não vai aparecer o meu resultado, minha resposta. Por que que acontece isso nesse caso? Se você reparar, eu fiz qual conta aqui? 8 horas menos 10 horas. O resultado deveria ser 2 horas negativa. Só que o Excel ele não mostra nem horas, nem datas negativas. Para data, a gente não consegue resolver isso, porque não existe data negativa. Mas para hora, nós conseguimos. Mas precisamos mudar uma configuração do Excel, porque por padrão, ele não faz a conta. Mas antes de mudar essa configuração, eu vou colocar aqui a data do 9/10 de 2023. Repara nessa data, guarda ela, você vai ver o que vai acontecer depois de a gente mudar essa configuração. Para mudar e poder ver a hora negativa, a gente vai vir em Arquivo, aqui em Opções. Na janela que vai abrir, nós vamos até Avançado e vamos descer aqui. Ó. Deixa eu achar onde está o item que nós precisamos ativar. Aqui, usar sistema de data 1904. Repara que isso só vale para a pasta 1, que é essa pasta que nós estamos trabalhando, essa planilha. As suas outras planilhas vão continuar funcionando normalmente, sem mostrar a hora negativa e também sem editar as suas datas. Porque olha só, quando eu mudo esse formato e clico em OK, ele mostra para mim agora corretamente 2 horas negativa. Mas olha a nossa data, era 9/10 de 2023, passou para 10/10 de 2027, 4 anos na frente. Por quê? Nós mudamos o Excel para o sistema de data 1904. Normalmente, o Excel trabalha com o sistema de data 1900, ou seja, nós avançamos 4 anos no futuro. Então, todas as suas datas vão mudar. Então, toma cuidado com isso. Se você sabe que vai trabalhar com horas negativas, por exemplo, trabalha no RH, tem que calcular o horário das pessoas, banco de horas, você sabe que vai trabalhar com horas e pode ter horas negativas, antes de você colocar qualquer data na sua planilha, altera a configuração para poder ter a hora negativa e depois disso você pode colocar a sua data e não vai ter problema nenhum, tá bom? Agora vamos para o último erro, que também é um erro muito comum. Esse erro aqui, do hashtag N/D. O que é isso? Quando que ele acontece? Ele acontece quando a gente trabalha com funções de pesquisa. PROC-V, PROC-H, CORRESP. São funções que precisam achar algo na sua planilha. Por exemplo, aqui temos o nome de algumas pessoas, o telefone delas, e eu fiz um PROC-V para buscar nessa tabela o telefone da Luísa. Ele vai achar o telefone da Luísa e vai me trazer o resultado. Mas se eu escrever aqui Caio, ele vai aparecer o hashtag ND. Por quê? Porque não existe Caio na minha lista. Ele não achou essa informação. E quando ele não acha, ele dá esse erro. E
Quando que isso acontece, né? Quando eu falei como a gente digita algo que não existe. E repara que quando a gente fala não existe, se eu digitar Júlia, ele não vai trazer o telefone da Júlia. Por quê? Essa Júlia aqui tem acento. Essa Júlia aqui não tem acento. Esse é um motivo muito comum de acontecer esse tipo de erro. Porque você está pesquisando por algo que parece igual, parece estar certo, mas para o Excel tem que ser totalmente igual para ele funcionar. Agora, como que a gente resolve esse erro? Ou pelo menos esconde ele? Eu vou copiar essa fórmula do PROC-V, vou selecionar ela, apertar Ctrl C para copiar. Se você não sabe fazer o PROC-V, eu vou deixar aqui um link para você poder assistir um vídeo onde explico como que funciona e como faz o PROC-V passo a passo, de forma simples para você aprender. Mas dessa vez eu vou copiar o PROC-V e vou deletar ele. Qual função a gente vai usar para resolver esse problema? A gente vai usar a função igual se erro. O que ela faz? Ela vai fazer uma fórmula, ela vai fazer alguma coisa. Se ela achar um erro, você vai dizer para o Excel, Excel, se você achar um erro, faça isso. Você vai mandar ele fazer outra coisa. Então, olha só. Quando a gente faz a função se erro, ele pede um valor. O que é esse valor? É a nossa fórmula do PROC-V, que nós acabamos de copiar. Então, vou apertar Ctrl V e vou colar ela aqui dentro. Ponto e vírgula. Agora, qual é o valor se erro? Ou seja, se o PROC-V der erro, o que o Excel deve fazer? Bom, a gente já viu que se der erro é porque o nome da pessoa não existe. Então, vamos colocar uma frase entre aspas. Eu vou escrever aqui cliente, por exemplo, se for uma lista de clientes, não cadastrado. Fecha aspas e fechar parênteses. Ou seja, se o PROC-V der erro, ele não vai aparecer mais o ND. Ele vai aparecer essa frase, cliente não cadastrado. Vou dar um Enter e olha só, Júlia, cliente não cadastrado. Se eu colocar Luísa, ele traz o telefone dela. Se eu colocar Caio, ele traz a informação do cliente não cadastrado. Então, dessa forma, nós resolvemos o problema do ND. Ele continua não mostrando o telefone, porque o cliente não existe, mas pelo menos ele não vai aparecer aquele erro feio para você. Vai aparecer uma mensagem só informando, olha, esse cliente não existe, não foi cadastrado. Bom, esses aqui foram os 5 principais erros que acontecem no Excel quando está trabalhando com ele, trabalhando com fórmulas. Me conta aqui embaixo, qual desses erros mais te dá dor de cabeça e mais te estressa no seu dia a dia? Se ficou qualquer dúvida sobre erros, se tem alguma dúvida sobre qualquer outra coisa ou sugestão de vídeo, comenta aqui para eu saber que eu vou te responder. E compartilhe esse vídeo com um amigo seu para ele parar de sofrer com os erros do Excel. Esse foi o nosso vídeo de hoje, essa foi a nossa dica e até a próxima.